Estamos ao vivo aqui na rádio Philly USA. Boa noite a todos, boa noite a nossos ouvintes que estão aí conectados, aguardando também essa live. Continuação do recomeço. Semana passada estive aí falando sobre Neemias, com aquela Embessa, foi uma bênção. E hoje eu estou aqui com o pastor Cláudio Mongelos, é isso, né? Isso. Seja Cláudio muito Adão Mongello. seja muito bem-vindo, que Deus abençoe muito a sua vida e obrigada por por ter aceito o nosso convite, tá? De estar aqui dando uma palavra. Ele que é como é que é? Neuropsicólogo. Isso. Neuropsicólogo. Então, boa noite. Gostaria muito que você apresentasse para nós aí quem é o Cláudio, pastor Cláudio Mongelos. Boa noite, Lana Palafox, né? Bom estar aí com você, né? Muito obrigado, a gente que agradece essa oportunidade. Né, eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, uma família gaúcha. Meu pai militar enfrentou aí a Guerra dos Farrapos, serviu, né? E eu nasci no Rio Grande do Sul, mas aí fui desenvolvendo a minha vida, o meu ministério iniciou aqui, ao lado de um grande homem de Deus, saudoso pastor Luiz Antônio, aquele que morreu no acidente de avião da TAM. Trabalhava com ele, trabalhei como locutor âncora de algumas emissoras de rádio e apoiando também alguns projetos na Secretaria de Missões do Estado. E depois a gente foi desenvolvendo o ministério. Então, por um tempo, a gente morou em alguns estados, né? Eu estive mais ou menos aqui no Brasil já em 26 estados. Então, Deus foi nos levando também para algumas nações, para fora do Brasil, e para ministrar, para falar e tal. Aí tivemos uma fase em que a gente enfrentou uma dificuldade muito grande, foi a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. E Então, nessa fase houve uma transição na minha vida, no meu ministério, por causa do trabalhar de Deus, aonde eu fui para uma região que eu nunca imaginava e eu não conhecia, não tinha ideia. Aqui no Brasil, a cultura, tudo diferente, um povo diferente, mas foi algo muito gratificante para um trabalhar de Deus na minha vida, no meu interior, que é as regiões do Amazonas, ou seja, Pará, Marajó, Baixo Tocantins, Amapá e Amazonas. Então, nessa região, ao longo de 7 anos, eu venho desenvolvendo um trabalho de treinamento, de apoio, um trabalho também de imersão, de seminários, apoio a missionários, um trabalho social, Natal missionário nos ribeirinhos. E, devido à saúde do meu papai, que já está avançado de idade, hoje desenganado pelos médicos, eu decidi retornar ao Rio Grande do Sul, dar uma retomada também no meu ministério e desenvolver, porque nesse tempo que eu estive apoiando o Pará, o Marajó, de ano em ano eu vou umas 2 vezes no ano lá, eu passo um tempo lá, uma temporada, então a gente buscou a especialização, devido a tudo que eu enfrentei, eu precisei não só ter a experiência, como também a especialização na área da psicologia, né? Hoje sou bacharel em psicologia e também da neuropsicologia. Então, a gente vem desenvolvendo isso, claro que a especialização do nosso ministério também, e vemos alcançando muitas vidas, mudando muitas vidas, e também treinando, impulsionando, destravando mentalidade, pessoas cheias de potencialidade, que querem entender o seu propósito, que querem entender o que é e como ativar o seu potencial e viver aquilo que Deus prometeu aqui nessa dimensão. Então, nós estamos aí para servi-los, e é uma alegria. E a gente vê que tem uma bagagem, mas uma bagagem de superação, né? Por ter enfrentado esse inferno particular todo, da depressão, das perdas, e ninguém melhor para falar sobre recomeço que o Cláudio Mongelos, pastor Cláudio Mongelos. E conta um pouco da sua forma, né? Passa para nós o seu recomeço, aonde que você teve que recomeçar. E a gente, semana passada, estava falando sobre Neemias,
o recomeço que ele teve ali, quando ele olhou para aqueles entulhos, ele viu a necessidade de recomeçar. Como que foi na sua vida? E dentro da Bíblia também, quem que o Senhor se espelha, assim, sempre tá olhando como e identifica, né, aquilo que você já passou. Nós vamos falar aí um pouquinho também sobre decisão de construir o destino, que é o tema que o pastor Cláudio Mangelos escolheu para estar falando. Então, passa um pouquinho aí para nós, pastor. A realidade é uma só, né? Devido ao ambiente que eu fui formado, à cultura que eu fui formado, que a gente foi criado, então a gente não tinha aquela preparação para quando enfrentasse uma dificuldade. E devido à formação de meu pai também, né, a gente sabe que muitas vezes a gente precisa de algo mais daqueles que nos treinam, discipulam, daqueles que estão envolvidos no ambiente familiar, os nossos pais, mas a cultura do meu pai e da minha mãe totalmente diferente, uma geração totalmente diferente. Então não tinha como, até um tempo da minha vida, um momento da minha vida, embora eu estando bem posicionado, desenvolvendo algumas atividades, desenvolvendo algumas funções, eu sempre acreditava que em um momento da minha vida eu ia enfrentar uma barreira maior, uma crise maior. Porque eu dentro de mim, eu me questionava e eu sabia que faltava algo mais. Embora buscando aprender mais de Deus, embora buscando conhecimento bíblico, né? Eu estive no seminário teológico ao longo de 8 anos e também enfrentei uma preparação de projetos missionários, que é aspirante missões. A gente ia estagiar, fazer missões onde não tinha igrejas, implantar igrejas, tanto na Bolívia, que eu fui uma temporada, e no interior do Rio Grande do Sul. Mas tudo isso não me trouxe, assim, aquele amadurecimento, aquele crescimento. Eu precisava de algo mais. E esse algo mais que eu precisava era uma experiência íntima com Deus. Porque muitas vezes a gente tem o conhecimento, a inteligência, mas falta a sabedoria, a revelação, a intimidade. E eu precisava desse particular com Deus. Então, chegou um momento da minha vida que parece que desabou tudo, quando eu enfrentei algumas situações, fui auto-vitimizado, enfrentei algumas barreiras, e foi nesse momento que eu enfrentei a chamada depressão. E antes de eu enfrentar, eu até não acreditava, né? Depressão, ansiedade. Isso tem quanto tempo na sua vida? Já que eu estou livre disso, já fazem, acho que uns 10 anos, mais ou menos, que eu estou livre disso. 10 anos. E nesse período de 10 anos, teve alguma recaída, pastor? Assim, teve aquele momento que sua alma bateu e que você viu que olhou para dentro de si e fala, poxa, será que vai voltar tudo de novo? Você passou por esse momento? Eu encontrei um doutor, um médico, um psicólogo e um neuropsicólogo que era cristão, e ele que falou para mim assim, cara, tu tá com nível alto de estresse, você tá enfrentando a depressão, vou te medicar. Aí comecei a tomar remédios fortíssimos, minha mente apagava, eu andava, eu ia parar em alguns lugares que eu nem imaginava onde é que eu estava, eu acordava, eu estava nesse lugar, a minha mente se ligava, eu estava lá, eu tinha que depois voltar com muita dificuldade. Eu saía de carro, deixava o carro e aí voltava para casa de ônibus, a pé. Então, ao longo desses 10 anos que eu consegui vencer tudo isso, porque encontrei a cura da alma, e os pastores, os psicólogos, especialistas nessa área, cristãos, me levaram a vencer isso, e eu entendi, particularmente a minha experiência, né? E cada caso é um caso. Eu entendi que eu poderia vencer isso sem a droga, sem os remédios. Então, só que ao longo desse processo, embora eu me vendo livre da depressão alta e da síndrome do pânico, ainda eu enfrentei uns 3 ou 4 anos de requisitos, que na linguagem da psicologia é chamado de fantasmas. É aquelas bagagens que a gente vem trazendo lá de trás, e eu enfrentava meus fantasmas. A realidade é uma só. Até os dias de hoje eu enfrento meus fantasmas. Então eu tenho que ter um treinamento, eu tenho que ter a minha estratégia, eu tenho que ter o meu empenho, eu tenho que ter a minha coragem, eu tenho que ter o meu ânimo, e tudo isso eu busco hoje baseado na palavra de Deus e com muito conhecimento de tudo isso que eu estou falando e da minha experiência. Então aqueles fantasmas, ele vem, porque ele vem para nos assolar.
são os sentimentos de inferioridades, é o medo, porque isso às vezes está no nosso DNA, no nosso sangue, está na cultura, no ambiente da onde a gente foi formado. E quando a gente vê a situação que está vivendo, por exemplo, hoje o Brasil, essa pandemia, esse caos do Covid e tantas outras situações, a gente às vezes se sente atemorizado. Então nós precisamos de um segredo. Então, na realidade, todos os dias eu estou lutando contra um camarada. Todos os dias eu estou treinando ele, todos os dias eu estou impulsionando ele, estou dando sinapse nele, todo dia eu estou dando choque nele, estou dizendo, não, você nasceu para um propósito, você tem potencialidade, você precisa reagir, você precisa vencer, porque essa luta é constante, é aquilo que Paulo disse, né, o apóstolo Paulo, ele disse, eu luto contra a carne contra o sangue, aquilo que você alimenta mais é o que vai te vencer. Então, graças a Deus, hoje eu consigo controlar as emoções, hoje eu consigo controlar as emoções e lutar para vencer todas essas crises existenciais, né, crises interiores e exteriores. É algo forte que você falou, é uma luta constante, e nós precisamos, tem um psicólogo Augusto Cury, médico, e ele sempre fala que quando uma pessoa realmente curada, quando uma pessoa é realmente, assim, livre, né, desses traumas, ela consegue olhar para o espelho e conversar com ela mesma, e dizer isso, né, vai à luta, você nasceu para vencer, e é uma dica, né, para nós, é um exercício diário, olhar para nós e não deixar as circunstâncias, não deixar as turbulações, não deixar os infernos particulares ser mais forte que a gente, né? E lutar, pedir a Deus força para que Ele venha fortalecer as nossas mãos mesmo. Eu sempre falo, quando eu estou ministrando, quando eu estou, às vezes, dando palestra, ou principalmente dentro das igrejas, né? Eu sempre falo, eu vou ensinar vocês a fazer uma terapia espiritual profética. Aí, claro que tem sempre aquelas pessoas que são mais religiosas e tradicionais, eles se assustam, né? Mas eu falo, vou ensinar o que eu aprendi, vamos fazer uma terapia espiritual profética. Como é que é isso? Você chega diante do espelho, toca no espelho lá, olhando você mesmo, e diga, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu nasci com potencialidade, eu preciso ativar meus dons, meus talentos. Eu fui aprovado por Deus, porque quando Deus me fez com suas próprias mãos, ele disse, eu fiz algo bom, muito bom. Aí eu chamo isso de uma terapia espiritual profética. É um treinamento todos os dias para a gente vencer as crises que nós enfrentamos no nosso cotidiano. E o senhor também tem uns cursos, né? O curso online que fala sobre cura. Hoje nós temos o Instituto Influencie. Instituto Influencie nós temos hoje com bases do Instituto Influencie, né? Nossa base hoje é no Rio Grande do Sul, e nós temos uma plataforma de treinamento, estamos já reorganizando tudo isso, que nós chegamos no Sul agora, depois de longo de 7 anos fora daqui, chegamos em fevereiro, março enfrentamos a pandemia, mas nós temos uma plataforma que é uma plataforma de treinamentos, falando sobre o poder do potencial, cura da alma, depressão, ansiedade, o que é carência, porque depressão, ansiedade, carência são doenças na alma, e depressão e ansiedade e carência, principalmente a carência, que desencadeia várias situações e conflitos na vida do ser humano, a carência, ela não se preenche, carência, ela não se supre, carência, ela se cura, é uma doença na alma, ela tem que ser curada, e só Deus para curar isso, né? Então, a gente tem essa plataforma, os nossos treinamentos, né, em teatros, igrejas, associações, enfim, aonde o pessoal nos chama, nós temos ido, e não só compartilhado nossa experiência, como também a gente tem levado esses segredos para impulsionar e treinar muitas pessoas a vencer essas situações que nós estamos enfrentando hoje no mundo, né? No final a gente então vai deixar o contato do senhor para o pessoal que tiver interesse também de estar participando dessas aulas, que eu tenho visto que o senhor tem feito bastante aula online. A gente tem se dedicado a isso. Eu tenho visto alguns testemunhos, né? O senhor sempre postando lá, isso é maravilhoso, né? Nascemos para transmitir aquilo que Deus já fez para nós, né? O nosso dever é compartilhar. Mas, pastor, decisão de construir o destino. Fala um pouco sobre esse tema que o senhor escolheu. Decisão de construir o destino. Achei muito forte.
Tenho certeza que nós vamos aprender bastante aí com esse tema. É interessante, tem uma palavra da Bíblia Sagrada expressada pelo próprio Criador, através da boca do profeta Jeremias, que foi escolhido por Deus para fazer a diferença, era o porta-voz de Deus na terra, e Deus escolheu Jeremias desde o ventre da sua mãe. Mas há uma palavra que está escrita em Jeremias, capítulo 29, 11, e esta palavra eu carrego comigo desde o momento que eu decidi construir o meu futuro, desde o momento que eu decidi recomeçar, desde o momento que eu tive um encontro com Deus, porque Deus, a gente deve conhecer Ele intimamente. Outro dia eu estava em São Paulo, eu peguei um carro de aplicativo, tinha uma Bíblia no painel do carro, e eu entendi que o camarada era cristão, estava ouvindo uma rádio, e a Bíblia, eu perguntei para ele, que religião você é? E ele disse, não, eu sou crente. Então você acredita em Deus? É claro que eu acredito em Deus. Aí eu perguntei para ele, então me fala de Deus, como que é Deus, não me identifiquei para ele. Ele falou para mim, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus faz, Deus dá, Deus tem, Deus pode te prosperar, Deus pode te dar riqueza, Deus tem muitas bênçãos para te dar, dizia ele para mim. Quando eu desci do carro, eu fui em direção aonde eu estava, hospedado, aí o Espírito Santo ministrou algo muito forte no meu coração. O Espírito Santo, eu entendi que foi a voz do Espírito Santo que disse assim, se ele conhece Deus desta maneira, ele conhece um Deus que é razoável. Porque muitas pessoas conhecem Deus da boca para fora, sem uma profunda intimidade com Deus. Elas sabem que Deus dá, Deus é bom, Deus faz, Deus tem, e elas muitas vezes, elas chegam diante de Deus se auto-vitimizando e expressando uma adoração a Deus e olhando para Deus como se Deus fosse um Deus carente. E, na realidade, o nosso Deus, ele criou todas as coisas, a beleza de toda a natureza, os astros, estrelas, e um Deus que criou tudo isso não é um Deus carente. Então, esse Deus carente, a gente não precisa fazer barganha, não precisa fazer troca com ele. Esse Deus carente, ele já deu tudo, o bom do melhor para nós. E eu sempre digo, eu expresso por onde tenho passado alguns anos, que as bênçãos que Deus deu para nós são bênçãos eternas, são tesouros eternos que não perdem valor. Então, tudo que perde valor aqui nessa dimensão, não chame de bênção. Não chame de bênção. Você vê, casa perde valor, dinheiro perde valor, tudo. Essa situação que nós estamos enfrentando, o Covid-19, alguns países, Brasil que está enfrentando o caos econômico, muita gente vem perdendo muitas coisas, grandes estatais, multinacionais, grandes empresas, amigos meus que eram bem-sucedidos, grandes empresas, vem perdendo tudo de uma hora para a noite. Então, tem muita gente que acha que bênção são as coisas desta terra. Na realidade, não, bênçãos não perdem o valor, são valores eternos. É aquilo que Deus colocou dentro de nós. São tesouros eternos, para um propósito único e específico aqui nessa terra. Manifestar a sua glória, manifestar a sua imagem e a sua semelhança. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a carregar comigo este versículo do profeta Jeremias, capítulo 29, 11, que é a construção do nosso futuro, que é nós decidir o nosso destino. Porque o que nós plantamos hoje é o que nós vamos colher no dia de amanhã. Isso. O mundo espiritual não é imediato, como muita gente imagina. Não é imediato o mundo espiritual, mas ele é preciso. Você plantou, vai colher. Vai. O profeta Jeremias diz assim, porque Deus, eu sou vosso Deus, e eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de coisas boas. Aqui Deus está dando garantia do nosso futuro. Aqui Deus está dando garantia do nosso destino. É claro que Deus não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém. Nós que decidimos o que nós vamos querer viver. Nós que decidimos viver o futuro que Deus tem para a nossa vida. Nós decidimos o nosso destino. Então, muitos de nós, muita gente, muitos já tivemos um sentimento de desespero, de medo, de tristeza, porque nesse momento que nós estamos enfrentando, parece que a vida vai passando, e nós não temos como resolver, como reagir, não temos como lutar, não temos como ter um resultado que para nós seria um resultado significativo. E muitas pessoas, é claro, vão se perder no meio da caminhada, vão abrir mão
elas não vão ter coragem para recomeçar, para decidir o seu destino. Porque nós precisamos ter a inteligência, nós precisamos olhar para dentro de nós e ver as barreiras, os conflitos, os medos, os conflitos interiores e exteriores, tudo que está nos bloqueando e nos impedindo, para nós termos um avanço significativo, para nós decidir o que vai ser o nosso futuro. Então, a nossa vida, para nós entendermos e decidir recomeçar, reconstruir o nosso futuro, a nossa vida ela tem um propósito aqui nessa dimensão, um propósito em Deus. Então, nós temos um compromisso de vivermos esse propósito. Nós podemos viver esse propósito, porque, olhando para este versículo, e o próprio Cristo Jesus falou, eu vos darei uma vida e uma vida em abundância. O que é uma vida em abundância? É você ser bem-sucedido em todas as áreas da tua vida. É você ser próspero em todas as áreas da tua vida. Agora, você ser bem-sucedido e você ser próspero em todas as áreas da tua vida, isso não fala de dinheiro. A riqueza não é essa. A prosperidade, o sucesso, a abundância que Deus tem para a nossa vida é nós termos o controle, nós termos o segredo, a chave, nós decidirmos em Deus o que vai ser do nosso futuro. Então, nós temos essa promessa. Mas, no entanto, nós precisamos entender, enquanto nós estivermos nessa dimensão, independente de qualquer situação, não obstante a luta, não obstante a crise, qualquer situação, é óbvio, é necessário nós nos empenharmos para um trabalho muito árduo, tem que ter muita garra, muita força, muita coragem para a gente conquistar. Para conquistar um pedaço de terra debaixo do sol não é fácil, não é fácil. Você tem que se empenhar. E nós temos a herança do Senhor para nós conquistarmos. Então nós temos que reagir diante de tudo que estamos vivendo, em meio às dificuldades, em meio a tantas lutas. Mas o interessante é que nós temos uma boa notícia. E não só temos uma boa notícia, como temos a garantia do sucesso para o nosso futuro. E uma coisa que precisamos entender, que Deus não é patrocinador de fracassados. Deus não é patrocinador de fracassados. Está aqui o próprio Deus expressando para nós decidir construir o nosso futuro e recomeçar. Ah, mas alguém me vitimizou, alguém tentou tocar na minha honra, na minha dignidade, alguém me passou para trás, eu fui traído, abandonado, rejeitado. Mas se você entender o plano e o propósito de Deus, você vai entender que tudo isso que você viveu até hoje é um trabalhar de Deus. São ferramentas que você recebeu. Foi um treinamento que você recebeu de Deus. Porque Deus trabalha de maneira pedagógica. É no meio da luta, da crise, da dificuldade que Deus está nos montando, nos moldando, nos preparando para nós ousarmos e rompermos e vivermos um futuro de coisas boas. Deu uma pausa ali no vídeo do pastor. Não sei se foi internet. Aqui está tranquilo. Estou voltando aqui. Pastor, lá na live eu não estou te ouvindo. Aqui está tranquilo. Aí tá. Aqui eu não estou estou te ouvindo, mas eu vou te seguir de outro